Ai, gente, se eu pudesse dizer uma coisa pra vocês, eu diria: curem pai e mãe. Eu acho que é a base da base da base de tudo. Curar a nossa base. É papis e mames. É como se papai e mamãe tivessem na nossa vida um aspecto assim, como se eles carregassem chaves das nossas vidas, sabe? Chave do relacionamento, chave da prosperidade, chave da felicidade mesmo, de poder sentir gratidão pela vida. Tá na mão de papai e mamãe. E se a gente não toma isso, é como se a gente estivesse ali patinando, enxugando gelo, fazendo paliativo, sabe? Então, é isso. Vou começar com quem tá aqui. Quem tá aqui, posso pedir para vocês clicarem aqui na setinha, chamarem outras pessoas. Vou fazer com quem tá aqui. E hoje a gente vai falar sobre 8 aspectos de imaturidade nos homens e por que a gente atrai essa galera aí pra gente, né? No final vocês vão saber por que eu atraio esses homens imaturos, né? Por que eles chegaram na minha vida? Por que eles têm um espaço para poder chegar na minha vida? Nenhum relacionamento que nos chega é à toa. E na grande maioria das vezes, os nossos relacionamentos eles estão apontando para curas internas que a gente precisa fazer. E normalmente são curas internas voltadas para pai e mãe, né? Então, são processos bem profundos que a gente precisa olhar. Hoje, se alguém me pedisse um conselho para dizer assim, olha, eu quero ser terapeuta, o que eu trabalho? Trabalhe pai e mãe. Eu quero melhorar meu relacionamento. O que eu trabalho? Trabalhe pai e mãe. Eu quero trabalhar a minha relação com o dinheiro. O que eu trabalho? Trabalho pai e mãe. Se você trabalhar pai e mãe, você já vai trabalhar aí, acho que mais de 50% de tudo que você precisa curar na sua vida. E é um processo. Muitas vezes a gente não quer olhar para essas questões, a gente não quer olhar para isso. Mas no final eu vou falar para vocês mais um pouquinho sobre essas questões. Vou começar aqui com os 8 aspectos de imaturidade nos homens. Então, eu trago 8 coisas para vocês analisarem, seja no relacionamento que vocês estão agora, ou você que está solteira, quem não teve pai ou mãe tá lascado. Olha, deixa eu te falar, é 1000? Não sei quem é aí o nome, mas a senhora ou o senhor Mascarenhas, deixa eu te falar uma coisa, isso, já vou começar a live com polêmica, isso de não tive pai ou mãe é uma mentira, tá? Todo mundo tem pai e mãe. Você pode ter tido pai e mãe ausente, é diferente de não ter pai e mãe. E você pode até, Camila, gratidão, irmã, você pode até, Camila, ter a sensação interna de não ter pai e mãe, porque eu posso falar um pouco disso depois. Eu tinha a sensação de não ser filha. Isso é muito profundo, viu? São curas internas de você acessar coisas que estão ali num profundo que você não consegue acessar, muitas vezes. Você vai acessar como terapia. Você vai acessar num processo. Os traumas realmente vêm daí. Eu fui uma pessoa de pai e mãe ausentes, tá? Então, é diferente de eu não ter pai ou não ter mãe. Não existe essa possibilidade. Eu tenho pai e eu tenho mãe. E eu sei que pode ser desafiador uma pessoa que teve pai e mãe ausentes começar por essa compreensão. Eu sei porque eu falo de um lugar que eu vivi isso, essa sensação de pai e mãe ausente, tá? É diferente de não ter. Então, a gente já começa a live nas polêmicas. Muitos traumas. Na verdade, eu acho que mais de 50% dos nossos problemas vem daí,
papai e mamãe não curados internamente. E isso é muito sério, mas muito sério mesmo, assim. Vocês não têm noção da gravidade que isso toma na vida da gente, o quanto você fica procurando papai e mamãe ali dentro dos relacionamentos e o quanto isso estraga os relacionamentos, sabe? É muito... Que bom, Camila, te compreendo perfeitamente, concordo 100%. Que bom que fez sentido aí. Podia não ter feito sentido também, tá tudo bem, tá? A gente vai trabalhar com o que tá aqui agora. Vou ser uma pessoa muito verdadeira com vocês. Eu levei muito tempo para resolver uma questão minha com meu pai. Era muito difícil para mim tomar meu pai internamente, curar questões com meu pai internamente. Minha mãe foi mais fácil. Mas meu pai tinha uma coisa assim, era uma coisa dura de fazer. Mas hoje eu posso dizer que recentemente eu fui na Ribeira, contando uma questão aqui. Bem-vindo a quem está chegando. Eu fui na Ribeira, que é uma praia que tem aqui em Salvador, para quem não está aqui. E teve um momento que eu fiquei parada assim, admirando o céu, né? Eu senti de sentar e admirar o céu. E observe como essa compreensão é profunda. Eu comecei a chorar. E aí eu fiquei chorando ali, mas foi um choro de gratidão. E eu comecei a dizer internamente: olha, pai, olha, mãe, a vida que vocês me deram. Olha, pai, olha, mãe, a visão que eu tenho é graças a vocês. Eu posso ver tudo isso aqui por conta de vocês. E aí fui lá, olha pai, olha mãe. Gratidão. E aí eu chorava. E eu comecei a observar ali as pedras, o mar, tudo aquilo ali. E internamente chegar nesse lugar foi um processo para mim. Sim, eu uso muito a constelação, que tem como base aí o pai, é Bert Hellinger, ele mesmo. É a ordem do amor, né? A gente vai realmente ter muitos problemas. Só que o Bert não é um único, né? Freud já estava há muito tempo também trazendo isso, né? Os anteriores a Freud sempre dizia assim, olha, no divã sempre vai ser algo, porque meu pai, porque minha mãe. Mesmo que você chegue lá com uma questão de, eu tô com uma questão com o dinheiro. Vai chegar em algum momento no papai e na mamãe. Eu tô com uma questão no relacionamento. Eu tô com um sintoma físico. Em algum momento a gente vai chegar em pai e mãe, tá? E os aspectos de maturidade que a gente vai falar aqui no homem, eles estão também relacionados com isso, com papai e com mamãe. O primeiro aspecto que eu gostaria de falar para vocês do homem imaturo, talvez você já tenha se relacionado com um homem assim, ou você esteja num relacionamento com um homem assim. E é muito provável que as suas queixas sejam: eu me sinto cansada, sobrecarregada, tensa, irritada, porque eu preciso estar o tempo inteiro evocando o masculino desse parceiro. E muitas vezes a mulher que quer evocar o masculino maduro do parceiro, ela se torna na relação o próprio masculino. E isso vai trazer um problemão para ela e para ele também. Porque quanto mais ela entra nesse lugar de tomar o masculino que ela não vê no parceiro, ela vai se tornar mais masculina, mais cansada, mais tensa, mais sobrecarregada e mais o parceiro vai para o aspecto imaturo. É a forma que ela encontrou de trazer maturidade para o parceiro, mas ela acaba dando meio que um tiro no pé, porque é mais desafiador ainda, é mais carga que ela traz, como se ela trouxesse para ela a responsabilidade de amadurecimento do parceiro. E não é nossa responsabilidade amadurecer ninguém. A palavra amadurecer significa amar o duro da vida. E amar o duro, o rígido da vida, né? Porque a mulher normalmente ela quer muito mais estar na fantasia, ela quer muito mais estar na ilusão das coisas, no devaneio das coisas. A grande maioria de nós tem uma dificuldade de olhar a realidade das coisas.
e olhar para o parceiro em realidade e dizer assim, o papel de amadurecer esse homem não é meu. Mas aí tem uma questão mais profunda, por que essa mulher entra nesse lugar de amadurecer o homem? Né? Por que ela entra nesse lugar de mãe? Também tem uma questão dela ali, muito profunda, uma questão dela com a mãe. Né? Então, como ela não tem mãe internamente, ela toma o lugar da mãe do parceiro, ela vai maternar o parceiro. São questões assim bem profundas. O primeiro aspecto que eu vou trazer para vocês antes de trazer o aspecto, eu posso pedir para vocês irem compartilhando a live com outras pessoas, para a gente falar sobre esse aspecto de forma bem, com mais pessoas, com mais gente. Então, vou dar só um tempinho para vocês clicarem aqui nessa setinha e enviar para outras pessoas. É a segunda live que eu faço nesse perfil, então a primeira já tem um tempinho que eu fiz, né? Ah, irmão, gratidão, o irmão chegou aqui. Eu tava falando de papai e mamãe. Aí o irmão chegou. Essas coisas são interessantes, mas mamãe foi a primeira que tava aqui. Mãe e irmã, e Tinha também chegou aqui. Os processinhos, né? A gente tava falando primeiro sobre a importância de pai e mãe. E, gente, ai, que lugar bom. Que lugar bom é tomar nosso pai e nossa mãe internamente. É tomar a nossa vida pra gente. Como é bom, como é bom. Se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha feito há muitos e muitos tempos, mas eu não tinha exatamente alguém para poder me guiar dentro desse caminho. Eu fui encontrando isso, né? Porque precisei. E eu acredito que muitos de vocês também façam esse mesmo procedimento, né? Começa a perceber que tem um problema quando começa a repetir os padrões. Ou é um mesmo padrão de um problema específico, é um problema dentro de uma relação, é um problema no financeiro, é um problema no trabalho que se repete. Bem-vindo, mano! Bem-vindo, Caio. Gratidão. Então, tem todo esse processo. Você vai repetindo um problema e você para e diz assim, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Tem alguma coisa que não tá dando muito... O que tá acontecendo aqui? Tem um problema aqui. E aí quando eu me dou conta, trago a consciência que existe um problema ali, aí eu começo o processo de, peraí, vou lá para terapia, quais são os caminhos? E aí eu vou procurando os caminhos. E aí em algum momento, como eu trouxe antes, vai chegar no papai e na mamãe. Pai e mãe, gente, eu ainda digo mais, mãe ainda é mais um processo ainda mais forte, digamos assim, do que pai. E vocês vão entender em algum momento, porque a mãe, a gente tem uma simbiose com a mãe. Porque o bebê, quando ele nasce, ele não sabe que ele é ele ainda não desenvolveu o ego dele, ele não desenvolveu a noção de eu. E eu... Quando eu desenvolvo a noção de eu desenvolvo a noção do outro, né? Para o bebê, tudo ele é a mãe, ele é único com a mãe, ele é simbiótico com a mãe. Né? E um dos aspectos aqui importantes é que esse homem imaturo, ele ainda está em simbiose com a mãe. Ele não fez o processo de individuação, de separação, para dizer assim, eu sou um indivíduo à parte da minha mãe. Né? Então, a simbiose, o primeiro complexo que a gente forma é o complexo materno, porque nós fomos um com a nossa mãe. A gente era completamente unido ali com a nossa mãe. E então, imagina, né? O primeiro grande amor, digamos assim, da vida de qualquer pessoa é a mamãe. Eu estava lá no útero da minha mãe, eu era um com ela, e até mais ou menos 2, 3 anos eu ainda me sentia um com a mãe. E aí quando eu tenho essa ruptura muito brusca, eu fico procurando essa simbiose nas relações. Bom, isso aí é papo para outra live, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui e eu não vou conseguir explicar todos os aspectos. Vamos para o primeiro aspecto. Bem-vinda, Bruna. Oi! O primeiro aspecto de maturidade no homem, para você identificar, é falta de propósito e falta de senso do futuro.
E isso você pode visualizar em várias situações na vida desse homem. O processo de individuação masculino é diferente do processo de individuação feminino, tá? Observa o seguinte, o que é individuação? Falei um pouquinho para vocês aqui, processo de simbiose. A gente vive com processo de simbiose com a mãe, tá? Homens e mulheres, né? Não importa o sexo. O primeiro amor, primeira relação, primeiro vínculo que a gente tem aqui na Terra é com a mamãe, tá? E nós somos um lá com ela. Só que o processo de maturação de qualquer ser humano significa que ele precisa se separar da mãe e do pai, né? Então ele precisa fazer esse processo de ruptura, corte de cordão umbilical, energético, né? No sentido de ir para a vida quando ele vai mais ou menos ali, quando ele está indo para a idade adulta. E esse processo de individuação é se tornar um indivíduo à parte dos nossos pais, tá? Então, quando você repete padrão de papai e de mamãe, né, nas relações, você ainda está em simbiose, tá? Você está repetindo por lealdade à sua mãe ou ao seu pai, algum padrão, alguma coisa ali, você ainda não se tornou um indivíduo à parte. Então, você está repetindo. E isso é interessante, gente, porque a gente até pode dizer assim, mas eu não fui criada pelos meus pais, eu não fui criada pela minha mãe, eu não fui criada pelos meus pais e eu repetia padrão. Que legal, né? Tava em simbiose ali ainda, repetindo padrão de mãe, repetindo padrão de pai. E então isso é uma coisa que acontece de forma tão inconsciente que você não precisa estar no mesmo ambiente que seus pais para poder repetir padrão de pai e de mãe. Você não precisa estar no mesmo ambiente para estar ainda na vida adulta em simbiose com seus pais. Então, esse homem aqui, imaturo, ele está em simbiose ainda com a mamãe. Ele não ainda entrou no processo de individuação para saber, eu sou um indivíduo à parte, eu posso existir à parte da minha mãe. Ele ainda não fez esse processo. Então, falta propósito. O processo de individuação do masculino é voltado muito mais para o externo, para a realização, para fazer. O processo de individuação do feminino é muito mais voltado para o mundo interno, para o sentir, para o estar presente, para suportar ser água, porque o feminino ele tem uma forma subjetiva, na verdade ele não tem forma, ele é subjetivo. O feminino é como água, tá? É como essa água que está aqui dentro dessa taça. Então a forma vai ser dada pelo mundo externo. É aquele processo de muitas vezes se identificar com um arquétipo, aquela mulher que ela é a heroína. Normalmente a mulher que se relaciona com esse homem, que ela atrai muitos homens que são imaturos, ela tomou a forma ou da mãe ou da heroína. Vocês estão conseguindo compreender até aqui? Tá fazendo sentido? Eu sei que é um pouco denso o que a gente está falando, né? Mas estão conseguindo acompanhar o que eu estou querendo trazer para vocês? Então vamos lá. O primeiro sinal que eu falei é falta propósito. Esse homem ele não sabe para que ele veio no mundo. Falta senso de sentido. É como se você olhasse para ele e ele tivesse vazio. Ele não tem exatamente uma missão. E isso você pode observar em várias situações. Você olha para o corpo dele, ele não tem um propósito e um sentido em relação ao corpo, à sua própria alimentação, ao seu próprio estilo de vida. Com as finanças, ele pode ser aquela pessoa que gasta horrivelmente, ele não tem um propósito, ele não tem metas, ele não tem plano, ele não sabe chegar e dizer assim, eu existo por causa desse propósito aqui. E eu cumpro esse propósito aqui. Ele tá simplesmente assim, ó, como se fosse a água do feminino, sem forma. Ele tá completamente fluido, né? E o masculino, quando eu falo masculino aqui não é gênero, tá? É masculino arquétipo, masculino energia.
tem uma aula completa no Viva Feminina sobre arquétipos, onde eu explico exatamente a diferença lá. Eu já trouxe aqui até nos stories, quem me acompanha consegue ver a diferença de o que é um arquétipo do masculino. É um símbolo inconsciente, tá? Então, eu trouxe até alguns exemplos. Por exemplo, a águia, ela é um arquétipo do masculino. Quando você olha para uma águia, seja em qualquer cultura, ela nunca vai evocar uma sensação de, vamos dizer, de submissão, por exemplo, de passividade. Não, ela evoca sensações de liderança, de autoridade, de força, né, de visão, e são aspectos do arquétipo masculino. Lembram aquele signo, aquele símbolo Yin e Yang da medicina chinesa? Na verdade não é da medicina chinesa, mas foi o que eu lembrei aqui agora. Esse símbolo tem lá, metade dele é branco, a outra metade é preto. E na metade branca tem um pontinho preto, na metade preta tem um pontinho branco, ou seja, ele está dizendo ali que todo masculino tem um pontinho dentro dele que é feminino. Jung chamou isso de ânima, né? Mas eu chamo aqui de yin e yang, não importa, pode chamar de masculino ou feminino, não importa o nome. E todo feminino tem um pontinho lá masculino. Nosso processo de individuação, de nos tornarmos indivíduos, está relacionado a desenvolver a minha essência, em essência o que eu sou, né? Feminino, e integrar o masculino dentro de mim. E o homem faz o processo oposto, descansar sobre a essência masculina dele e integrar o feminino dentro dele. Então, o homem que ele está nesse processo aqui, ele está fora da essência do masculino dele. E aí o primeiro ponto é: não tenho propósito, eu não tenho senso de futuro na vida. O segundo aspecto que vocês podem observar é a dificuldade desse homem de assumir compromissos. É aquele homem que você vai se relacionar com ele, ou você está começando a conhecer ele, e aí você pergunta assim: mulheres, corram, tá? Corram para as colinas. Você olha, pergunta para ele: e aí, você está fazendo o que aqui no aplicativo? Isso eu estou falando das minhas experiências. Eu sou adepta dos aplicativos, tá? Sempre tive excelentes experiências nos aplicativos e, assim, tive uma outra experiência que não era tão legal, mas também foi uma experiência que serviu de forma muito positiva para aprender, né? E uma das coisas que eu sempre ouvi algumas pessoas falando é assim: nossa, mas como é que você só encontra homens que querem relacionamento sério dentro do aplicativo? E aí eu comecei a observar isso, né? Eu fiz, interessante, realmente eu não encontro a galera do oba-oba, a galera que não quer o compromisso. E eu comecei a pensar sobre esses aspectos, né? Porque um valor para mim é compromisso sério. Esse é o meu valor para relacionamento. E aí você tá conversando ali com um cara no aplicativo, e aí você pergunta para ele assim: posso saber o que é que você tá buscando aqui no app? E aí ele fala assim: não sei, o que rolar, rolou. Dificuldade de assumir compromisso. Corram para as colinas. Quando esse homem já me responde dessa forma, eu já sei que ali não é uma pessoa para poder fazer investimento da minha energia. Porque aquela pessoa, ela já está me mostrando um aspecto muito forte, que é: eu não sei exatamente o que eu quero, ou até posso saber o que eu quero, que pode ser: olha, eu só quero relações casuais. Ele pode saber muitas vezes isso, mas ele não sustenta isso no mundo. Isso é sinal de imaturidade no masculino, tá? Então não é um homem maduro para dizer assim: eu quero relações casuais, ou eu quero relacionamento. E aí ele vem parecendo para você com a forma. Ele parece aquele homem geleia, sabe? Você olha e diz assim: o que é essa pessoa aqui? Ele não sabe.
Ah, Joy, mas a pessoa não pode estar confusa? Pode, e ela vai viver a confusão dela longe de mim. E eu espero que depois dessa live as pessoas confusas também vão viver a confusão longe de você. Porque um dos sinais do masculino, um dos sinais do feminino maduro é justamente saber o que ele quer. Eu sei o que eu quero. O que eu quero? Eu sustento isso. Eu quero um relacionamento. Então, por que eu vou investir energia na pessoa que já está me mostrando que ela não tem senso de futuro? Porque o homem que ele tem dificuldade para assumir compromisso, ele não tem senso de futuro, gente. Por que falta senso de futuro? Porque o processo natural, né, biológico da vida é simplesmente você cresce e você vai formar família. Mas eu não quero formar família. Você vai formar vínculos, porque essa é a natureza humana. A não ser que você queira ser uma pessoa que vai viver no meio do mato, né, sem ali plantando sua própria comida e enfim, etc. Você, no fundo, todos nós somos programados para formar vínculos. E se você ainda está no processo de não, eu não quero, tem uma negação aí muito forte, algo que precisa ser curado. E esse homem, ele tem essa dificuldade de assumir, ter senso de futuro e dizer assim, poxa, eu tenho um propósito aqui como homem também, que é também formação de família. Eu tenho um propósito aqui como mulher, que é também formação de família. Eu não quero a vinculação, alguma coisa ali você já pode observar. Parar de perder seu tempo aí nos dois aspectos, né, desse homem. Não quero compromisso, né? Ou ele pode já estar dentro de um compromisso e ter uma dificuldade muito grande de dar o próximo passo. Então é aquele homem que, aqueles casais, meu Deus, então há quanto tempo? 10 anos a gente está noivo. Gente, 10 anos vocês estão noivos? 10 anos. 10 anos. 8 anos de noivado. Não, a gente só tá morando junto. Eu vou trazer uma polêmica aqui para vocês, tá? Uma opinião muito minha. Morar junto não é casar. Tomem essa para vocês, tá? Sabe por quê? A grande maioria das vezes as pessoas que elas vão morar juntas, os pensamentos internos que elas têm é: ah, eu vou morar junto, né? Me vinculo aqui a essa pessoa. Se não der certo, não. Mas o casamento é como se ela estivesse dizendo para ela mesma e para a sociedade: eu tenho um propósito com essa pessoa. É isso que ela está falando. É isso que ela está atestando. Ah, mas é só um pedaço de papel. Não é um pedaço de papel. É um movimento energético. Tá? Ah, mas Joyce, eu posso estar dentro de uma relação sem estar realmente casado? Pode. Eu já vivi isso. Já fui casada, tá? Ter o sobrenome do parceiro e não estar na relação. Tá fora da relação. Mas é uma questão interna de compromisso. É o homem que ele é geleia, ele tá frouxo ali, sabe? Por um compromisso. Então, isso é um sinal de imaturidade do masculino. Porque aí você para e se pergunta, por que essa pessoa tem esse desafio de se compromissar? Até porque casamento também não é uma coisa indissolúvel. Se hoje você decide, hoje eu me divorciei. Não é uma coisa indissolúvel, né? Então, qual é o problema que há ali por trás dessa questão do vínculo? Possa ser que, como esse homem ainda está em simbiose com a mamãe, ele ainda está casado com a mamãe. Então não tem um espaço ali para você, mulher, poder chegar. Então eu já estou dizendo assim, corram para as colinas. Corram para as colinas, mulheres. Porque se você insiste em ficar numa relação assim, é muito provável que você se sinta muito desgastado energeticamente. Você gaste muito da tua energia, como se você tivesse que provar para esse homem que, olha, vamos fazer isso aqui, vamos, sabe?
e não existe um senso e um propósito interno dentro dele em relação a isso. Ele tem uma dificuldade de vinculação. Então, o próximo passo aqui é um passo também que eu só percebi ele na prática, tá? Eu não tinha uma ideia desse passo. Eu vi até algumas pessoas falando, mas para mim não fazia muito sentido. Que é morar com os pais. Ah, Joy, mas eu sou mulher, eu tô morando com meu pai, com a minha mãe, né? Se esse homem, ele tem uma faixa etária de 29 anos para cima, e ele ainda tá morando com os pais, existe uma grande possibilidade de que esse homem ainda não foi para a vida, ele ainda não assumiu as responsabilidades da vida adulta. Ele ainda é um filho da mamãe. Ele ainda está ali dentro da proteção do ovo materno e paterno. Porque, gente, a vida realmente acontece. Você toma as responsabilidades da sua vida quando você faz esse processo de separação de papai e de mamãe. E o homem, que ele já tem uma determinada idade e ele mora com os pais, ele está mostrando de alguma forma para você que o processo dele de separação ainda não é completo. Ele ainda está em simbiose. A Bruna está falando aqui, verdade, concordo. Não sei o que foi exatamente o que a gente vai falando, às vezes chega com delay aqui, viu, gente? Me relacionei com alguém assim e me sentia muito insegura. Mas, claro, vai se sentir muito insegura mesmo, entendeu? Tem que olhar para insegurança dentro, obviamente. Só que, normalmente, é porque esse homem ele não tem o masculino. O masculino é o quê? Firmeza, dureza. O masculino é isso. O masculino é assertividade. É isso. Pá! Sabe? Pá, esse pá foi ótimo. O feminino é a água. Entende? Vamos dizer aqui que o masculino aqui seria a dureza dessa taça. E aí esse homem é geleia, você fica, a mulher ela fica toda... Peraí, o que está acontecendo aqui? Não tem a pessoa, o outro, ele não tem uma forma. Eu já sou assim, sem forma, né? A mulher no feminino maduro, ela é sem forma. O que é sem forma? Depois eu posso explicar para vocês. Gente, é muito conteúdo para uma live só. Minha cabeça fica assim, ó. Eu tento fazer isso aqui, eu tento. Mas é desafiador para mim, juro para vocês, porque quando eu começo a falar, eu começo a me empolgar, ver tanta coisa para poder transmitir, né? Enfim. Exatamente, o homem maduro, ele é suporte para o feminino poder se manifestar. Para o feminino poder gestar, para o feminino poder criar. E, nossa, gente, eu sinto falta dos homens, viu? Porque os homens, eles estão entrando em extinção. E isso tem uma responsabilidade nossa também, viu? Homem com masculino maduro, parece que está entrando em extinção. Não, brincadeira, não vou trazer essa crença aí para vocês, não. Tem esses homens, mas vocês, mulheres que estão aqui me ouvindo, para você atrair um homem, já tô falando até o segredo que eu ia trazer aqui, um bônus. Para você atrair um homem com masculino maduro, quem precisa amadurecer o feminino é você. Então, se você está atraindo, observe hoje os seus padrões de relacionamento, ficantes e etc. E observe assim, poxa, será que eu atraio mais homens com propósito, com homens que querem relacionamento, homens que já assumiram para a vida lá e foram morar, né, morar sozinhos, enfim, morar com amigo, não importa, né? Saiu da casa dos pais, de alguma forma. Se eu tô muito nesse lugar é porque eu ainda não desenvolvi o meu feminino maduro. E eu estive nesse lugar. O voltar para o feminino maduro, amadurecer, na verdade, o feminino é um processo que eu ainda estou vivendo. E provavelmente nós vamos viver para o resto da nossa vida. Não existe um lugar que você chega, pronto, agora cheguei, amadureci completamente, acabou. Não, não é assim. Não é assim. É um processo. E processos são coisas do feminino, tá? Masculino muitas vezes está interessado no resultado.
Ele quer aquilo ali, o foco, a linearidade. O feminino suporta os processos, porque o corpo da mulher, ele foi feito para os processos. Nós somos processuais. Se você não conhece o seu ciclo mensal, o que acontece dentro de você, dos seus hormônios, lá estrogênio abaixa e progesterona desce, e daqui a pouco o estrogênio aumenta, enfim, esses processos que acontecem na gente, né? O processo de formação do bebê no ventre é um processo, dura em média 9 meses. Então, o que acontece ali? É um processo, não é eu engravidei hoje e amanhã eu tô aqui com o resultado. Isso é do masculino, tá? Então, vocês mulheres que muitas vezes têm dificuldade de suportar os processos, observem que isso é um sinal de feminino imaturo, tá? Eu tô precisando amadurecer o meu feminino. A Bruna faz uma série de lives com temas feminino e masculino. Tem muita coisa lá já no Viva Feminina. Inclusive hoje eu vou postar uma aula sobre a mulher Yang e a mulher Yin, né? Eu já vou colocar uma aula lá. E aí aos poucos eu tô trazendo feminino, o que é o feminino, como é que eu volto para esse... eu vou para essa essência que sou eu, essa coisa afórmica, né? Sem forma. Então a gente falou de 3 aspectos. Primeiro, falta propósito, senso de futuro, dificuldade para assumir compromissos, né? Morar com papai e com mamãe. O quarto é uma questão aqui que você pode observar quando você não está... Quando você está na relação com ele, é mais fácil de observar. Mas você pode observar também quando você ainda está iniciando ali os processos com ele, está conhecendo e tal... E você pode observar as atitudes desse homem. O quarto item é, ele permite palpites, né, excessivos dos amigos e das familiares na vida dele e nas relações dele. Então, é aquele homem que se você for namorar com ele, é como se você namorasse com a família. Você namora com a irmã, você namora com a mãe, você namora com o pai, todo mundo tem uma participação. Como falta o aspecto de decisão do masculino, falta senso de propósito, falta dizer assim, ó, eu sei o que é que eu quero da minha vida, eu quero ter um relacionamento sério, eu quero um emprego XYZ, eu quero esse estilo de vida aqui pra mim, porque eu sinto que é o que me cabe, eu sinto que é exatamente isso aqui, é isso aqui que eu quero. Como ele não tem isso, que é o primeiro ponto, né? Falta isso nele, muitas pessoas podem servir para ser esse papel. É como se ele estivesse no papel de donzelo. Esse homem, normalmente, foi um homem que teve uma figura feminina, normalmente, excessivamente rígida, tá? E aí, o que acontece? Ele, ao invés de desenvolver a identidade dele, né? Ou pode ser um pai também excessivamente rígido. Ao invés de ele desenvolver a masculinidade dele, o aspecto do masculino dele, de propósito, de senso, eu quero isso para minha vida, ele introverte a identidade dele, porque é como se o pai ou a mãe naquele momento estivesse dizendo para ele assim, ó, o pai, se for o pai excessivamente rígido, é como se o pai dissesse para ele, só quem pode ser homem aqui sou eu. E aí o que esse homem faz? Ele introverte muitas vezes a energia dele, a identidade dele. Ele deixa de existir, porque é como se o pai estivesse dizendo assim, só quem pode ser o homem aqui sou eu. Ou a mãe também pode dizer isso. Só quem pode ser a autoridade aqui sou eu. Só quem pode existir aqui sou eu. Tem outras formas desse homem lidar com isso, dessa criança, né? Que a gente está falando da criança aqui e do homem. Lidar com isso tem, ela pode se rebelar, tem outras maneiras, mas como a gente está falando sobre os aspectos de imaturidade, a gente está focando nessas questões. Caio falou, isso é terrível. Foram os que os pais souberam fazer, né? É o que o papai e a mamãe deu conta de fazer, foi aquilo ali, né? E agora é com a gente, para a gente poder olhar, para a gente poder curar, para a gente poder observar.
Então, ele é aquela pessoa que é como se ele estivesse no lugar de donzelo. A mulher também entra, viu, nesse lugar de donzela. É aquela pessoa que ela fica sempre num local de, como ela não sabe exatamente o que ela quer da vida, é como se o outro precisasse validar a existência dela. A Ivana falou assim, geralmente a adolescência é essa fase de ir contra. Sim, pode acontecer também desse adolescente ele não tem essa força para colocar em relação aos pais. E aí, se ele tiver, ele pode ir para um outro arquétipo, muitas vezes, que é tão perigoso quanto o donzelo, que é o aspecto do herói. Aí a gente entra num outro local, que é ele tá sempre guerreando na vida. Aí é um aspecto também do masculino que não tá maduro. Esse, muitas vezes, é o masculino que a gente encontra por aí, que é um masculino agressivo, que é um masculino que ele quer impor tudo, ele quer, só eu existo aqui, só as minhas vontades existem aqui. Mas esse masculino, ele também não está existindo de verdade, tá? Porque, na verdade, ele está ali dentro dos relacionamentos querendo colocar-se como ele muitas vezes não conseguiu se colocar com o pai e com a mãe. Aí é um outro processo. Gente, eu tô falando pra vocês, isso aqui rende demais, é muita emoção, muito assunto. Então, é aquela pessoa que ela não tem, o donzelo, ele não tem uma opinião 100% ali, sabe? Então é aquela pessoa, por exemplo, que ele não sabe se posicionar. Isso aqui é um outro aspecto, que é o aspecto 5 até. Falta posicionamento, falta liderança, falta atitude nesse homem. Normalmente ele está confuso, normalmente ele está inseguro, ele pode ser um homem mais acomodado. Falta força nele para ele poder ir para a vida. Então, muitas vezes, sei lá, ele até queria uma determinada coisa. Não, hoje eu quero comer X coisa. Mas aí vai alguém lá e fala assim, mas por que você não faz isso assim, assim, assim? E aí ele não sabe sustentar o posicionamento dele. Isso, quando a mulher está se relacionando, até esse cara, por exemplo, já encontrei também um homem assim, foi bem interessante, né? Aí eu já corri pra colina. Eu fiz esse aqui não. Por quê? Você tá lá conversando com um rapazinho no aplicativo, né? Massa, bacana. E aí na mesma pergunta que eu trouxe como exemplo antes pra vocês, o que você está buscando aqui no aplicativo? Por que eu faço essa pergunta? E essa pergunta para mim é um filtro, tá? Porque eu sei exatamente o que eu quero dentro de um relacionamento. E me relacionar cada vez mais enriquece isso. Enriquece o que eu não quero e o que eu quero. Esse aspecto 3 que eu trouxe aqui para vocês, eu precisei me relacionar com uma pessoa que morava com os pais para poder sentir a experiência na pele e perceber que, olha, isso aqui não é uma coisa que eu quero para mim. Né? Porque sentir na pele, sentir. E aí fui observando também outros relacionamentos e vendo o quanto isso era dificultoso. Né? Eu fiz, olha, essa pessoa que ela ainda tá morando com os pais, gente, tá calor, vou ligar o ventilador. Ela ainda não foi pra vida. Ela ainda não assumiu a vida dela. Ela ainda tá ali em simbiose com esse papai, com essa mamãe. Né? Então, meus cabelos voando aqui, igual a Marilyn Monroe. Então, gente, falta posicionamento. E isso você pode ver em pequenas situações. Vou dar o exemplo que eu ia dar antes. Você pergunta pra pessoa, o que é que você quer? O que você está buscando aqui no aplicativo? E aí ele fala assim, olha, eu tô aberto para o que acontecer. Falta posicionamento. Inseguro. Já aconteceu de um rapazinho, ele fala assim, então, eu quero me relacionar, sabe? Mas, sei lá, tá tão difícil assim, né, que eu tô aberto. Ele abre mão do posicionamento dele. Sabe? Não tem aquela segurança. Eu quero isso aqui. É isso aqui que eu quero. E eu vou trabalhar para isso. E eu vou me colocar para isso. Falta isso nesse homem imaturo. Né? É como se internamente ele não pudesse desejar. Ele não pudesse querer.
por causa dessa simbiose que muitas vezes ele está ainda com mamãe, na maioria das vezes, ou papai. E essa simbiose, como eu falei, pode acontecer mesmo que você não tenha pais presentes na infância, tá? Então você pode, e inclusive é uma das formas mais fortes de ocorrer simbiose com pai e com mãe, é não ter tido os pais e mãe presentes na infância. É um dos... Quer um pré-requisito? Normalmente esse é um pré-requisito, tá? De você ter simbiose aí com o papai e com a mamãe. A ausência. Pode ter sido o pai presente e a mãe presente fisicamente, mas não ter tido acesso a esses pais, né? O que é acesso? Tá ali a presença física, mas você sente como se tivesse uma barreira. Você não consegue acessar seu pai e sua mãe, tá? Então isso pode acontecer também. Há diversas hipóteses que acontecem aí. Então, esse homem, ele não tem liderança, por exemplo, uma outra questão, você está conhecendo a pessoa e aí ele não tem aquela atitude de vou te convidar para sair, vou escolher os locais, falta isso. E aí eu fico me perguntando, esse homem não está tendo atitude e posicionamento para poder te chamar para sair, vai ter posicionamento para quê? Num relacionamento com você. Corram para as colinas. A gente adorei esse negócio agora. Corram para as colinas. Vou falar sempre. Corram para as colinas. Porque ele não vai ter esse posicionamento. Na maioria das vezes, ele não vai desenvolver isso dentro do relacionamento. Você não é a salvadora. Saia desse lugar. Eu sei que é desafiador falar assim pra vocês, né? Ah, saia desse lugar. E muitas de vocês, tá, mas como é que eu saio? Como? Tem um processo. Tem um processo. Né? Não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Estamos no processo. E aí, um outro posicionamento. Me digam se tá fazendo sentido pra vocês. A Camila colocou aqui, enriquecedora demais essa live, agradecida. Me sinto feliz de saber, Camila. Gratidão, me sinto grata também. Que bom. Eu acho que eu vou deixar salva até amanhã. Depois ela vai ficar disponível lá na comunidade Viva Feminina. Para vocês entrarem, o link tá na bio, tá? No Viva Feminina, as aulas que já estão lá são sobre arquétipos, sobre energia masculina e feminina. Estou explicando sobre polaridades, né, dentro do relacionamento. Se você está numa polaridade que é feminina madura, você vai atrair o quê? Masculino maduro. Você evoca masculino maduro. É como se inconscientemente você chamasse esse masculino maduro. Ele chega até você. Se você está numa polaridade feminina imatura, o que é que você vai atrair? Masculino imaturo. É isso. Polaridades. Todo local, observem, todo local que a gente trabalha, que tem uma pessoa que ela faz demais, sempre tem alguém que faz de menos. Porque precisa desse ajuste. As polaridades chamam uma a outra. Isso é muito comum. Se você está num relacionamento também que você faz demais, provavelmente o marido está fazendo de menos, ou o ficante, namorado, etc., está fazendo de menos. Entendem? Então, muitas emoções aí. O número 6, a dificuldade desse homem de dizer não. Ele tem dificuldade de dizer não. Se falta posicionamento, se falta postura, se falta liderança nele, falta propósito, falta todo o resto. Esse homem, ele está existindo, na maioria das vezes, para ser leal aos pais e não está vivendo a própria vida. Você, mulher, também pode estar fazendo isso, tá? Existindo para ser leal aos pais, leal à mãe, leal ao pai e não exatamente para viver a sua própria vida. Gil, saudades. Oh, Gil, que massa ver você aqui, que legal. Então, vamos lá. A dificuldade desse homem é de dizer não até para a parceira. E se uma pessoa ela tem dificuldade para me dizer não, o sim dela é frouxo. Como é que você pode acreditar numa pessoa que ela, tudo que você pede, tudo que você quer, tudo que você faz, tá bom,
tá bom, amém, amém, amém. O sim dessa pessoa também não é confiável. Falta esse posicionamento. Falta eu dizer assim, eu posso, eu trago para mim a permissão de existir. E existir é poder me posicionar. Existir é poder sentir. Existir é poder querer. Existir é também poder errar. Me dá permissão de errar. Quantas de nós temos medo de errar? Por favor, errem. Vão errar. Vão se relacionar errado também. Que assim também aprende. Enquanto ficar nessa posição de eu fico aqui e eu não vou de jeito nenhum para a vida, tá na posição da criança, não vai poder amadurecer, amar o duro da vida. Não vai poder, o vento aqui acabando com meus cachos. Não vai poder amar o duro da vida. É sobre isso. Então, esse homem faz com que você se sinta insegura também. Você não sente a segurança, porque ele não tem firmeza. Firmeza é da onde? Do masculino maduro, tá? Só que hoje também tem um outro aspecto muito forte que está acontecendo na nossa sociedade, é que tudo que está relacionado ao masculino hoje é ruim. Porque masculinidade tóxica. Gente, a masculinidade em si, ela não é tóxica. A falta ou o excesso dela é. Assim como a feminilidade em si não é tóxica, a falta ou o excesso é. Então, os homens, eles precisam ser homens. E eles são diferentes de nós. Enquanto a gente não admitir isso, vai ser muito difícil pra gente se manter dentro de um relacionamento. A mulher, muitas vezes, também ela quer feminilizar o homem, né? E o homem, biologicamente, não é programado para isso. Mais de 80% dos homens, tem uma pesquisa do David Deida, são essencialmente da polaridade masculina. E o mesmo para mulheres, tá? Mesmo que você seja homoafetivo. Tá bom? Então, comecem a aceitar certas verdades que incomodam. E não é sobre gênero, mais uma vez. É sobre inconsciente coletivo. É sobre biologia, é sobre arquétipos, que são símbolos da sua alma, símbolos do seu inconsciente e do inconsciente coletivo que está aí dentro de você. Então, o número 7, esse homem vai ter tendência a vícios, a jogos e a comportamentos compulsivos. Minha irmã, você está tão linda. Gratidão, mano. Me sinto muito grata pelo seu elogio. Muito obrigada, mano. Então, a tendência a vícios que esses homens têm. Por que que esse homem vai ter mais tendência a vício? Porque ele não tem propósito. Ele ainda não existe. Ele ainda não sabe quem ele é, para que ele veio, o que que ele quer. Então, ele vai ter uma grande facilidade para você, por exemplo, você pergunta pro cara, final de semana, sei lá, ou durante a semana, o que que você tá fazendo, fulano? Só tô aqui, só bebo, só fumo, só tô aqui com os amigos. Não tô falando, isso é ruim, não é isso que eu tô dizendo pra vocês. Mas é aquele homem que você olha e a vida dele ainda não tá construída e ele tá ali viajando, né, nas colinas. Ele tá na maionese, ele não tem propósito, ele não tem sentido. Ele tá querendo ser o feminino, né, que é fluido, que é caos. Aceitem isso, tá? Feminino, uau. Feminino é caos. Por que que é caos? Tragam o caos como a seguinte coisa. Uma coisa que não tem forma, ela é caótica muitas vezes. Porque você não sabe definir exatamente o que que é. E não ter forma, que eu tô falando pra vocês, é uma coisa muito importante, porque quando você ativa um arquétipo, a grande maioria das pessoas que hoje ativam arquétipos, eu posso dizer com toda certeza absoluta, porque eu já fui uma dessas pessoas, elas são aprisionadas pelo arquétipo que ela aciona. Como é que acontece isso? Você é essa água aqui, você é o feminino aqui dentro, tá? Essa água que não tem forma.
Se eu colocar água aqui ou se eu colocar água aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai assumir a forma do recipiente que ela tá. Os arquétipos muitas vezes são essas formas. Aí é aquela mulher que ela entra no arquétipo da heroína. Ela quer salvar todo mundo, ela tem solução para a vida de todo mundo. Gente, é extremamente cansativo esse arquétipo. Eu falo com propriedade para vocês, com causa assim, ó, ganha, atestado na justiça sobre isso. O que é essa forma? Muitas vezes é aquela mulher que ela toma a forma da donzela. Ela não é a donzela, ela não é a heroína, ela não é a taça, a forma, ela é a água dentro. Mas como ela não sabe sustentar esse lugar de ser sem forma, que é o feminino, ela precisa... Ai, peraí. Não, eu preciso de uma identidade. É como se ela pegasse uma roupa e ela vestisse. E ela disse assim, ai, peraí, agora eu preciso... Meu Deus, eu tô falando um monte de coisa aqui e fora do... Mas é isso, gente. É isso que tá vindo. É como se ela olhasse e dissesse, é muito angustiante pra mim aceitar que eu sou sem forma, aceitar que eu sou cíclica, aceitar que cada semana meus hormônios estão de um jeito, aceitar a minha vulnerabilidade, né? Porque a força do feminino é a vulnerabilidade. É muito difícil para mim aceitar isso, então eu preciso de uma identidade. Aí o que ela pega? É como se ela entrasse numa loja. Boa tarde, Ivonei. Bem-vindo. É como se ela entrasse numa loja e dissesse assim, tem várias roupas aqui. Tem a roupa da heroína, tem a roupa da donzela, tem a roupa da mãe, tem a roupa da filhinha. Ai, peraí, eu vou pegar da heroína, porque a heroína é a que tá mais na moda. Hoje é a heroína que tá mais na moda, né? É a heroína que é aquela roupa da mulher foda, empoderada. Não preciso de homem pra nada. Eu não preciso de ninguém, eu faço tudo, eu dou conta, sabe? Essa é a mulher e lá no fundo a água dela tá assim, ó, em ebulição, tá caótica. Ela não pode assumir que tem algo ali dentro dela que dói muito, que é muita tristeza, que é muito caos. E a heroína tem uma questão com a mãe muito grande, tá? Porque a heroína é a mulher que ela quer salvar a mãe. Tomem essa verdade aí pra vocês agora. Ela quer salvar a mãe. Ela quer salvar a ancestralidade dela. De homens, né? O papel e a missão da heroína na vida é dizer, os homens não prestam e eu vou provar. E aí ela vai lá, ela é raptada pelo masculino dentro dela. Ao invés de descansar sobre o feminino e integrar o masculino, né? Tomar aquele masculino para si, ela diz assim, não, eu vou provar que os homens são fracos, que eles não servem para nada, ou eles são fracos ou eles são extremamente agressivos. A gente não precisa de homem. Eu vou viver aqui como amazona, numa terra sem homem. Eu fui essa mulher. E para mim, amolecer foi um processo. Para eu dizer assim, ai, eu preciso dos homens. Eu preciso dos homens. Homens, por favor, sejam homens, eu preciso de vocês. Esse lugar, gente, é um lugar assim de muita cura interna que a gente vai fazendo, sabe? E eu não quero que vocês sejam femininos, eu não quero que vocês sejam o que vocês não são. Eu quero que vocês sejam os homens que vocês vieram para ser. Que vocês assumam o masculino. Né? Então, como eu trouxe aqui para antes, né? Hoje em dia tá na moda falar que tudo que é masculino é ruim. Enquanto vocês, mulheres, continuarem nessa visão, vai ser muito difícil lidar com relacionamentos. Falo por experiência. Não é só uma terapeuta que está falando aqui, não. É uma mulher. É um ser que está falando, que viveu isso. Que sabe como é. Então, esse homem ele vai ter esse comportamento de muitas vezes ter essa questão de estar muito voltado para vícios, para jogos, ou ele pode ter uma tendência muito maior a deprimir. O homem sem propósito, ele pode ter uma tendência muito maior à depressão, a transtornos ansiosos, porque tem uma falta ali dentro dele
E aí ele pega e diz assim, vou preencher isso aqui de alguma forma. Porque o masculino, ele tem uma necessidade de fazer, de realizar. Isso é do masculino maduro. Quando ele não encontrou esse propósito ainda dentro dele, Bruno, oi primo, bem-vindo. Como é um prazer te conhecer. Como ele ainda não está nesse lugar de assumir um propósito na vida, o que ele faz? Ele vai preencher essa falta, esse vazio com qualquer coisa, ou ele deprime, ou ele vai para algum transtorno. Porque falta posicionamento, falta liderança, falta encontrar a minha missão é essa aqui, aí eu vou lá, essa é a minha missão. E isso é em várias coisas, tá? A missão com o seu corpo. Qual é a sua missão com o seu corpo? Eu quero um corpo assim, XYZ. A minha missão como propósito de vida. É auxiliar pessoas a fazerem isso aqui e isso aqui. A minha missão como homem dentro de um relacionamento. Sabe? São essas missões. Ele ainda não encontrou. Então ele ainda está ali se preenchendo de várias coisas. Para ver se aquilo preenche de alguma forma. Só que o que acontece? Quanto mais ele vai para o videogame, para o pornô, tá? Quanto mais ele vai para aquele local, o pornô é muito interessante porque muitas vezes a maioria dos homens que são viciados em pornô, o que acontece? Ele vai para aquele lugar porque, na verdade, o masculino ele tem uma questão com o poder de realizar, o poder de fazer, o poder de liderar. Como ele não está exercendo muito isso na vida dele, muitas vezes ele vai para aquele lugar ali porque que ele vê muitas vezes um homem naquele lugar de poder. Que é um poder ali completamente equivocado dentro ali do que é mostrado no pornô. Não é esse o poder real do masculino. Mas por que ele tem uma tendência também aos joguinhos que são jogos mais agressivos? Ele também está buscando o poder de tirar a vida do outro, o poder de me sentir uma autoridade aqui, de me sentir um líder aqui, de colocar a minha posição no mundo. Ele não sabe fazer isso de outra forma, então ele faz isso de outro jeito. Ou ele vai pro lado oposto, que é tipo assim, já que eu não consigo mesmo colocar a minha liderança no mundo, existir no mundo, eu vou me entregar. E ele deprime muitas vezes, porque tá faltando um propósito. E hoje a gente vê uma grande quantidade de homens doentes. Muitos homens estão doentes. Eu vou falar uma coisa pra vocês também que é polêmica. Me julguem, tá tudo bem. Vocês vão julgar mesmo. Eu não sou feminista. Eu nunca fui. Mas na faculdade eu tinha uma... Como é que eu posso dizer assim? Sabe quando você tem uma simpatia? Eu tinha uma simpatia. Era isso. E eu vou te dizer por que eu não sou feminista. Eu observava os tipos de feminismo, era feminismo radical, feminismo liberal, ecofeminismo, feminismo preto ou negro. E aí eu olhava, lia os conceitos e aí dizia assim, não é isso. O tipo de feminismo que eu mais tinha simpatia era o feminismo radical, mas eu não abria a boca para dizer eu sou feminista radical. E eu vou mostrar e dizer para vocês por quê. Eu discutia muitas vezes assim, não era discussão de coisas ruins, era de questionar, né? Algumas colegas minhas na faculdade que eram feministas, porque elas diziam assim, mas como você é uma mulher e você não pode ser feminista? Aí eu dizia assim, porque o feminismo que eu gosto, que eu acho que é interessante, é o ecofeminismo, que mostra a submissão de todas as fêmeas de todas as espécies. A explicação que eles davam para isso eu achava interessante, mas também não me encontrava completamente ali. Boa tarde. E também tinha o feminismo radical. Só que eu vou dizer para vocês a definição do feminismo radical, que é movimento político de esquerda de mulheres para mulheres. E aí eu perguntava às feministas, e os homens? Ah, mas os homens são potencialmente todos agressores. E aí eu ficava assim, mas os homens sofrem tanto quanto a gente. Internamente. Eu ficava me bulinando. Eu tinha raiva dos homens? Tinha. Eu era uma mulher de raiva dos homens porque eu sofri abuso. E eu não tive pai presente. Então eu tinha essa raiva também contida. E a grande maioria das mulheres
que se denominam como militantes feministas normalmente têm muitos problemas com os pais. É muito raro você ver uma mulher que teve um pai amoroso, um pai presente, um pai verdadeiramente protetor, ela ter essa raiva dos homens. Normalmente não. Ou uma mulher que ela viu a mãe tendo problema com o pai. Ou com os homens em geral. E aí, o que eu falo para vocês aqui? Os homens sofrem muito. E não sofrem pouco, não. Sofrem muito. Sabe por quê? Tem uma frase na nossa sociedade que diz assim: crianças e mulheres primeiro. Vocês conseguem sentir a profundidade dessa frase? Crianças e mulheres primeiro. A vida do homem, socialmente, quase não vale. Ai, mas eu passei minha vida toda acreditando que é a vida da mulher que não vale. Será? Se estourar uma guerra, eu não vou ser selecionado. Graças a Deus. São os homens que vão lá lutar. São os homens que têm os piores trabalhos no sentido físico da coisa. São eles que suportam, são eles que constroem a sociedade. Então, um bom relacionamento parte de você conseguir honrar esse lugar internamente dentro de você. Se você não consegue fazer isso, você olha para um homem, né, como um fraco, é que normalmente você também olha para o seu pai assim. E se você olha assim para os homens e para o seu pai, o primeiro homem da sua vida, é muito difícil que você tenha um relacionamento de sucesso. Porque é o primeiro amor, o primeiro homem, amor oposto que a mulher vai ter ali na vida dela é o papai. E se ela olha e diz assim: ah, papai era um fraco, mamãe mandava nele. Ou o papai era ausente. Ou o papai, seja lá o que for, bêbado, alcoólatra, não sei qual foi a sua história, né? A minha foi muito forte, de ausência e depois de uma reivindicação de paternidade que não foi exercida. E isso me dava muita raiva, né? A heroína dentro de mim assim gritava. Caiu, a live caiu, o negócio caiu. Chama o povo. Vou terminar já. Foi muita emoção, mas vou terminar aqui. Já. Nem sei se deu pra salvar, mas é isso. Tá tudo certo no universo. Quem tinha que ouvir, ouviu, né? Chama o povo, caiu. O negócio foi tão forte que caiu. O meu celular também tá descarregando. Coloquei assim, tá meio... Mas dá pra vocês me verem. E aí, é aquele homem que ele tá tentando, ali eu tava no 7º item, né? Ele tá tentando preencher o vazio de alguma forma e ele vai colocando, só que o que acontece? Quanto mais eu tento preencher esse vazio de formas externas, menos eu sinto essa sensação de real preenchimento. Porque não é um jogo, um vício, um comportamento compulsivo, comprar demais, beber demais, transar demais, enfim, tudo demais, tudo excessivamente. Não é isso que vai realmente preencher esse homem. A primeira coisa que nos preenche é tomar. Papai e mamãe. Assim a gente toma o divino dentro da gente. E tomar, observe que tomar é um movimento que ele é ativo, ele não é passivo. Tomar não é passivo. Porque papai e mamãe pode me dar uma coisa aqui é a vida. Papai e mamãe me deu. E eu posso ficar aqui, ó, segurando sem tomar a minha vida. Dizendo, não, eu não quero tomar isso aqui não, porque não foi do jeito que eu queria. Ah, porque minha mãe era assim, meu pai era daquele outro jeito, e porque... Não, eu posso escolher não tomar a minha vida. Eu posso escolher, é uma escolha minha. Não quero, porque não foi da forma que eu queria, da maneira que eu queria, né? Então, esse homem ele vai ficar sem propósito. Você, mulher, também vai ficar vazia. Toda pessoa que ela não tomou papai e mamãe, ela tem um senso de vazio interno.
e tem muitos medos. Medo do abandono, medo da solidão, porque aí ela busca pessoas do externo, não para criar vínculos saudáveis, né? E, poxa, porque é a minha natureza me vincular. Não, é para preencher o que tá aqui dentro que eu não quero olhar, que eu não quero ver, né? Então, tomar papai e mamãe é, ó, eu bebo. E eu digo assim, eu aceito tudo como foi, do jeito que foi. Não, eu não queria que fosse diferente, não. Não, os pais que eu tenho são os melhores pais que eu poderia ter. Não queria outro, até porque se fosse outro não seria eu. Se fosse outra mãe, não ia ser Joyce aqui. Se fosse outro pai também, não ia ser Joyce aqui. Ia ser uma outra pessoa lá que eu não sei quem é. Mas para ser eu, esse senso aqui, eu só existo, eu só posso me individuar, existir como indivíduo, essa Joyce aqui única, se fossem meu pai e minha mãe. Não tem outra opção, não tem outra escolha, entende? E aí, esse homem tá vazio. As mulheres também que ficam vazias, elas têm outras questões. Ela tem dificuldade de sair de um relacionamento tóxico, porque internamente ela diz assim, pô, mas se eu sair daqui, eu não vou encontrar ninguém. Ou então ela faz um monte de coisa. A fazedora compulsiva, normalmente ela é vazia. Por que ela é vazia? Porque ela tá ali, todo excesso, gente, esconde uma falta. Essa frase eu não sei se é de Jung, se é de Freud, mas tomem essa frase aí. Todo excesso esconde uma falta. Faço demais. O que você para hoje pra... Peraí. O que tá faltando aqui? Quem faltou? Foi pai? Foi mãe? Foi os dois? Quem é que tá faltando aí dentro de você? Então, tomar pai e mãe é uma questão ativa. Eu recebo a minha história. Eu incluo com honra a minha história. Isso aqui, ó, fez parte de mim. Isso me constitui. Isso faz parte do meu processo de individuação. E esse homem não fez isso. Então ele tá ali ainda, ó. Ele tá em simbiose com a mãe, achando que ele é um com a mãe ainda, né? Não fez ainda o processo de eu sou e a minha mãe é. Não, ele tá no processo de nós somos um. E a gente vai ter esse ímpeto para a vida toda, tá? Tem dois movimentos que a gente faz na nossa vida que são ambíguos. Que é o movimento de simbiose, que é tentar retornar à simbiose com os pais. Só que esse movimento é impossível. O que preenche esse movimento de simbiose é isso que eu tô falando para vocês. Tomar papai e mamãe. E tomar papai e mamãe é muito profundo, porque é olhar para a mãe e dizer assim, você é perfeita do jeito que você é. E olhar para o pai e dizer, você é perfeito desse jeito aí que você é. É um processo, gente. Tem horas que eu digo pra minha irmã assim, a gente entra como terapeuta em cada buraco de tatu, vocês não têm noção. Sabe o que é buraco de tatu? É você cavar dentro de você mesmo coisas e você diz assim, Ave Maria, eu tinha isso aqui dentro, misericórdia. Esse baú lá de mim, eu não tinha noção que esse vazio aqui era vazio porque faltou minha mãe, porque faltou meu pai. Porque tá uma falta, que tem um buraco aqui dentro que eu tô querendo preencher de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito, mas é impossível. Você não consegue preencher, ninguém vai conseguir preencher isso. A única pessoa que pode preencher isso agora é você tomando sua história. Tomando, foi a forma como deu para a vida chegar para você. Mas meu pai não me queria, ele me largou lá com a minha mãe. Mas foi a forma que a vida chegou até você, foi essa. Você não tem como voltar no passado e dizer, vou fazer diferente, vai ser diferente aqui agora, vai mudar. Não, você pode tomar a vida como aconteceu para você, da forma como aconteceu, e ir para frente, passar a vida adiante, tá? O último item aqui do masculino imaturo é
O homem que ele não desenvolveu o senso de serviço, a parceria, né? Especialmente ele está num relacionamento, é aquele homem que ele vai para dois extremos. Ou ele não quer fazer nada, né, em relação ao parceiro. Não, vou comprar isso para minha mulher? Não, eu não. Ela que se lasque lá, ou ela que consiga, né? Ele não desenvolveu o senso de serviço para a mulher. Ou ele vai para o outro lado, que tem a ver com o item 6 que eu falei aqui para vocês, da dificuldade de dizer o não, que é: eu faço tudo pela parceira, mas não é porque eu desenvolvi o meu senso de amor à minha parceira, o meu senso de serviço. O homem masculino e maduro, ele tem prazer em servir, mas não é porque é aquele servir de, se eu não fizer, ela briga. Se eu não fizer, eu vou perder ela. Isso não é senso de servir desenvolvido. Isso é falta de amor próprio. Ele ainda não desenvolveu esse senso. O senso de servir do masculino bem desenvolvido é: eu sirvo a minha parceira porque eu quero vê-la feliz. Só por isso. Porque me faz feliz isso aqui. Esse é o senso. Ser suporte para o feminino existir me faz feliz. E esse suporte, ele é muito profundo, porque o papel do homem na evolução humana é muito profundo. Se não fossem os homens, não estaríamos aqui. A mulher que ela tem esse senso de, as mulheres são fodonas, né? Eu estava falando um pouquinho antes a questão do feminismo. Como é que eu vou olhar e vou dizer assim: eu sou filha de uma mãe só? Minha mãe é o quê? Hermafrodita? Que podia me fazer sozinha? Meus avós. A nossa vida custou muito caro. É importante a gente perceber isso. Custou que os meus ancestrais, meus tataravós cuidassem dos meus bisavós. Custou que meus bisavós cuidassem dos meus avós. Custou que meus avós cuidassem dos meus pais. E custou que os meus pais me dissessem sim para eu poder estar aqui, com toda a dificuldade que eles viveram. Custou muito a minha vida, a sua vida custou muito. E é importante você honrar esse lugar. E quando a mulher ela não tem isso dentro dela, é como se ela andasse na vida com uma perna só. E o homem também. Esse homem masculino imaturo aqui, ele está andando na vida muitas vezes com uma perna só. E aí você está que nem saci na vida, nas relações, né? Porque falta um lado. E é importante você olhar, respirar fundo e dizer assim: esse vazio, quem me faltou internamente? Faltou meu pai? Mas meu pai, poxa Joyce, meu pai estava até presente. Ele estava... meu pai me criou, ele estava aqui, minha mãe também. Mas internamente na sua criança, isso não é racional. Isso é aqui, é da alma. Lá na sua alma, você sente que você teve o papai e a mamãe aqui dentro? Por que não? Provavelmente não. Se você tá com esses sintomas aqui, e se você é uma mulher que durante muito tempo você atraiu ou atrai ainda muitos homens dentro desse perfil, falta papai e mamãe. Tem que tomar, viu? Tem que pegar assim, ó, e... Chega a me esbaldear aqui a água. Tem um exercício, inclusive, com a água, né? De tomar pai e mãe. De dizer, eu tomo pra mim a vida como ela foi, do jeito que ela foi, do jeito que ela pode chegar a mim. A Bruna falou, é muito profundo pensar na ancestralidade, só caminhamos porque eles caminham. Com certeza. A gente só tá aqui por causa deles. Porque o divino orquestrou tudo isso. Mas as ferramentas que o divino utilizou para a gente orquestrar a nossa vida aqui foram as nossas ancestralidades, foram os nossos ancestrais. Sabe o que é a honra ancestral? É você olhar. No outro dia eu estava fazendo esse exercício, né? Eu respirei fundo e eu disse assim: graças a Deus que eu nasci nessa época, que a tecnologia é incrível. Nossa, olha quanta coisa a gente tem, né? Porque eu gosto muito de assistir filmes que são filmes de época, né?
séries de época e tal. Provavelmente porque eu vivi alguma encarnação lá também. Mas muito mais meus ancestrais. E aí eu tava pensando, né? Um filme que eu tava assistindo, o quanto era difícil, né? Aquelas roupas que muitas pessoas em determinadas culturas usavam. Eu disse, meu Deus, eu ficava imaginando como era para ir no banheiro, Jesus Cristo. Imagine como foi um homem na caverna lá poder sobreviver. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E naquele momento eu olhei para trás, para os meus ancestrais, muito obrigado. Muito obrigado porque vocês arrumaram a casa inteira para eu poder chegar. Foi isso que os meus ancestrais fizeram. Eles arrumaram a casa toda. O duro, o pior, eles pegaram lá, o grosso, eles pegaram. E eu cheguei na casa, tipo a casa toda já arrumada, para me receber. Foi isso. E eu disse, pô, meus avós viveram tanta coisa. Quantos antepassados nossos viveram e foram para a guerra, inclusive. Para que nós, hoje, nós pudéssemos estar num lugar muito mais tranquilo e muito mais seguro. E aí eu olho e digo assim, eu não preciso dos homens? Eu preciso sim. Eu já fui essa mulher de não precisar. Nem dos homens, nem de ninguém. Eu já fui a heroína. Internamente eu queria salvar minha mãe do meu pai. Eu queria salvar, vingar as mulheres da minha família. Isso é inconsciente, gente. Isso não é uma coisa que você vai acessando assim, eu vou acessando aqui. Vocês podem ter agora acessado, porque a gente está aqui falando sobre isso. Mas curar isso não vem daqui, não é desse lugar aqui. Não é entender simplesmente. Entender não te cura. Entender vai te dar assim o primeiro passo de dizer, opa, caramba, eu estou fazendo isso aqui. Olha isso aí que ela está falando, sou eu. Esse é o primeiro passo, sou eu. Eu tenho isso aí, ó, esse problema aí, eu tenho. Eu não sou um problema, mas eu tenho esse problema aí, esse desafio. Deixa eu ver os comentários. O caminho para eles foi muito duro, eles amaciaram para nós, exatamente. E a gente ainda tá se achando, exatamente. Foi muito duro mesmo. É exatamente esse sentir que vai ir para esse lugar de cura. É isso que eu estou propondo no Viva Feminina, a gente trabalhar esses aspectos, né? Muitas vezes a mulher que está atraindo esse homem com esses aspectos aqui, ela tá ou no papel da heroína, né? É o papel que ela precisa mostrar que os homens são fracos, que os homens não existem, que a gente não precisa dos homens, né? Ela assumiu a forma da heroína. A água dela assumiu a forma da heroína. Então, muitas vezes, ou ela tá nesse lugar da heroína, ela vai também pro lugar da mamãe, mesclando, né? Como ela não tomou a mãe interiormente nela, falta a mãe interior, ela materna o parceiro. Então, ela vai pro lugar da mãe do parceiro. O que é a mãe, gente, no inconsciente coletivo? A mãe é um símbolo, olha, eu ousaria dizer que talvez seja o símbolo mais importante do inconsciente coletivo. Não estou colocando aqui o pai como secundário, não. O pai é super importante. Só que a relação que a gente tem com a mãe é diferente da relação com o pai, porque a mãe a gente entra em maior simbiose, porque a gente fez parte do corpo da mãe. Entende? Do que o pai. O papel do pai é vir e cortar a simbiose que a gente tem ali com a mãe. Ele vem e dá o corte, né? Só que as famílias hoje estão tudo muito doidas aí, né? Muito mal estruturadas por uma questão de coisas, e isso não acontece na maioria das vezes. A Ingrid, no caso de eu reconhecer que preciso dos homens e apontarem, e sentir também, confesso, que seja carência ou dependência. Ingrid, carência ou dependência está apontando para uma falta, que foi o que a gente estava falando anteriormente. Quem foi que faltou aí dentro de você? Papai? Mamãe? Quem faltou? Que eu estou buscando no mundo interno, ou no mundo externo, perdão. Que eu quero que o homem preencha o que faltou lá na minha infância. É isso que a gente precisa olhar, precisa curar, precisa... peraí. Eu tô querendo que quem preencha aqui. E isso pode não ser simplesmente o homem, tá? A mulher workaholic, ela também tá procurando isso. Como eu falei antes, todo excesso esconde uma falta.
Por trás do excesso tem a falta. Então, ó, onde já tá aqui. Papai e mamãe criticou muito quando papai foi embora. Tá faltando. Então, a falta vem ali na carência. E a cura vem... Olha, isso aqui é um lugar de cura muito profundo. De dizer assim, ó... Eu sinto carência. Eu sinto fome de amor. Porque o que é que a gente tem lá no fundo? Fome de amor. É olhar para papai e para mamãe e dizer assim... O seu amor me fez muita falta. Chorar os chorinhos que a criança não pôde expressar. E olhar para o pai e dizer assim, olha, me faltou demais. Mas pense que foi uma falta aqui, que muitas vezes você chega num lugar tão profundo ali de dor, de sustentar essa dor. Eu não diria para fazerem sozinhas, tá? Não diria. Não encorajaria. É um processo que é muito profundo e o melhor é que façam com alguém que já viveu o processo para poder estar ali ao lado, para poder estar ali auxiliando. E inclusive esse lugar de precisar do outro é um lugar de muita cura. Tinha coisas no meu processo que eu podia fazer por mim mesma, mas eu fiz questão de dizer assim, faz parte da minha cura aqui, ó. Eu vou pedir. Eu quero que fulano, beltrano, alguém lá, sei lá, faça comigo. E aí eu fui para uma terapeuta. E aí quando eu cheguei no processo eu fiz assim, olha, só de estar aqui eu já tô curando. E ela parou assim, ela fez, porque faz parte do meu processo dizer que eu preciso. Eu preciso do papai, eu preciso da mamãe, eu preciso do outro. Eu preciso dos homens. E aí é aquele lugar de dizer, da sua criança dizer pro pai e pra mãe, eu preciso de você. Eu preciso de você. E se colocar, sair do lugar de grande, né? Porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de grande, né? O que é a mulher que é a heroína e a mãe, se não a mulher que está no papel de se sentir grande, na fantasia de onipotência? A fantasia de eu dou conta, eu sou a Mulher Maravilha aqui, ó, eu sou a fodona, eu faço tudo, eu dou conta de tudo. Só que cuidado, porque isso que eu falo, né? Cuidado para fazer o processo sozinha, porque você pode cair na outra faceta da heroína, que é a donzela. Que a donzela, ela ainda não é a cura. A donzela, ela ainda não está sentindo de verdade. A donzela, muitas vezes, ela vai usar ali de uma emoção ou de uma falsa emoção para dramatizar, para olhar e dizer assim, eu preciso, vem cá, você tem que me preencher, mas você tem que fazer isso aqui por mim. E isso não é a cura também. Esse não é o lugar de cura. Esse é um lugar do drama. Esse é o lugar da vitimização. Tem o seu lugar? Tem. A gente precisa acolher a nossa vítima interior? Precisa. A heroína muitas vezes tem muita dificuldade com a donzela, mas é uma faceta dela. Toda heroína, por trás dela, tem uma donzela. Que é a carente, que é a dependente, que é a pessoa que ela não pôde existir de verdade, porque a mãe ou papai disse assim, só quem pode existir aqui, só quem pode ter opinião aqui, só quem pode ter autonomia aqui sou eu. Então o que a donzela faz? Ela introverte a energia dela, que forma a personalidade, e ela não pode existir, é sempre o outro. O outro precisa me preencher, o outro precisa fazer algo por mim. E a heroína tem essa faceta, mas ela esconde, e esconde muito bem. Muito, muito, muito bem. Gente, faz até hoje, né, Ingrid? É isso aí, é chorar com o papai e com a mamãe e dizer assim, olha, eu sinto, tá aqui, ó. Eu sinto aqui, lá no fundo do fundo de mim, eu sinto isso. É deixar sair, né? É entrar nesse processo de aceitar a história como ela foi. E isso é um processo, gente. Eu levei muito tempo para tomar meu pai de verdade. Meu pai foi muito desafiador para mim. Assumo para vocês.
Para eu chegar nesse lugar hoje, como eu falei no bloquinho anterior que caiu, que eu cheguei na ribeira, que eu sentei assim e comecei a chorar, dizendo, ó pai, mãe. No outro dia eu estava aqui em casa também. Eu fiz, essa foi a casa que vocês me deram. Isso é energético, você não precisa falar pro seu pai e pra sua mãe, não. Se você sente, maravilhoso. Mas precisa muito mais internamente tá isso. Por que eu falei assim, a casa que vocês me deram? Porque o de bom e o de ruim que eu vivi aqui foi só porque meus pais me disseram sim. Se um deles tivesse me dito não, eu não estaria aqui. Então, é o muito obrigado ao sim. Tudo que eu tô aqui vivenciando, tudo que eu já alcancei de cura aqui até então, né? E tudo que eu alcancei de bom e de ruim na minha vida, eu devo aos meus pais. Porque eles disseram assim, ó, ah, mas meu pai não me quis, não importa. Ah, minha mãe não me quis, não importa. Se ela não tivesse te dito sim, você não estaria aqui ouvindo essa live. Eu sei que é dureza ouvir isso, porque muitas de nós viveram traumas muito profundos de rejeição, de abandono, de humilhação, né? Mas, gente, como eu comecei a live falando, quer a chavezinha para relacionamentos saudáveis? Vai tomar lá na mão de papai e de mamãe. Tem que tomar. Não tem muito para onde ir. Você pode até fazer um movimento de eu não quero. E tá tudo bem também. Teve uma época que eu fiz esse movimento com meu pai. Que quando eu ia em direção a ele, não ia. Não ia. O negócio não ia. Eu não conseguia chegar. Eu respirava. E aí o que eu fazia no processo? Eu respirava fundo e dizia para ele internamente: eu ainda não consigo. Ainda é muito dolorido para mim. Ainda dói muito em mim. E aí eu percebi que o que eu estava fazendo dentro do meu sistema familiar, isso é muito inconsciente. Tinha minha mãe aqui, tinha meu pai aqui, e eu estava no meio dos dois, enfrentando meu pai para proteger minha mãe. Ou seja, eu a heroína da família, né? Eu tinha que vingar minha mãe e vingar as mulheres da minha família. Isso é muito profundo, né? E aí você vai chegando nesse lugar de dizer: pai e mãe, eu deixo com vocês o que vocês precisam resolver. Eu tentei compensar muitas vezes. Eu tentei e dizer para a mãe internamente: mãe, eu tentei vingar você. Eu fiz tudo o que eu pude. E falar para as mulheres da minha ancestralidade também, porque foram várias mulheres que tiveram muitas feridas com o homem, com o masculino. E dizer para essas mulheres: eu sou pequena. Eu não posso fazer isso. Eu tentei, eu fiz até onde deu. É sair do lugar da onipotência da heroína, de dizer: eu vou salvar todo mundo, eu vou vingar vocês. Não, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como vingar as mulheres da minha família. Eu não posso. Não é o meu lugar. Se eu for tentar entrar nesse lugar, vai ser muito cansativo para mim e eu vou atrair exatamente esse tipo de homem aqui. Ou eu faço o papel da mamãe, que é muito ali próximo do papel da heroína. Eu quero cuidar excessivamente, eu quero ser tudo para esse homem. A mãe é aquela que nutre a criança não precisa nem falar. A mãe já está lá. Esse é o papel da mãe, antecipar as necessidades, né? É aquela que carrega, primeiro nutre, primeiro ela já te nutre aqui no útero, né? Então ela já está ali te nutrindo ali dentro. E aí tudo que você precisa para se desenvolver nesses 9 meses, é a mãe que está fornecendo, é o corpo da mãe que está fornecendo. E aí você vai para o mundo externo.
É a mãe que normalmente ela diz assim, esse choro aí é de cólica, mas esse outro choro é porque tá cagado, é porque tá precisando de água, é porque tá com fome, é porque a mãe é esse lugar dentro do relacionamento, né? E aí muitas vezes a mulher ela entra nesse lugar de dizer assim, eu vou nutrir completamente esse homem, eu vou antecipar todas as necessidades dele, eu vou cuidar de todos os remédios, de tudo que ele precisa, sabe? Mas porque isso também é uma forma dela não olhar para dentro, dela não admitir ali que tem uma falta da própria mãe ali internamente. E aí ela tá querendo ocupar o papel da mãe fora. E aí ela fica chateada, ela também vai atrair homens assim. Ela fica irritada porque ela tá olhando pro externo e tá dizendo assim, mas que homem banana esse ser humano aí. Mas ela não ainda olhou que o fato dela maternar o parceiro é porque tem uma falta da mãe internamente. Dentro dela tá faltando a mãe dela. Tá faltando tomar primeiro mamãe, depois papai. O processo de individuação da mulher, ela vai para a mãe, toma o pai e volta para a mãe. O processo de individuação do homem é toma a mãe, toma o pai e permanece ali no pai. Mas o que você está querendo dizer ali isso, Joyce? Dentro das ordens do amor, eu assumo o meu feminino, que eu trago da minha mãe e da minha avó. Quando a sua mãe estava no útero lá da avó, ela já tinha você como óvulo. Então, imagina quanto de carga a gente não traz ali das vovozes. Gente, esse assunto é bem profundo, tá? Foi muito bom pra mim, tô me sentindo muito feliz de ter estado aqui com vocês. A Bruna tá falando saudades da mamãe. É isso aí. Vai lá falar com a mãe, vai lá tomar a mãe, né? Respirar fundo, dizer assim, Criador, permite que eu esteja aqui falando com a minha mãe, conversando com a minha mãe, tomando a minha mãe, né? É esse processo. É muito... Gente, é um preenchimento interno, assim, muito... É como se antes você se sentisse um saco vazio, sabe? E com papai e com mamãe dentro, é uma força que surge, sabe? É de dizer assim, eu tenho essas duas âncoras aqui e eu estou sobre os ombros deles. E você reconhecer seu lugar de pequenininho ali, ó. Eu sou pequena perante meu pai, eu sou pequena perante a minha mãe. E olha, eu saio de qualquer expectativa ali de querer salvar qualquer um dos dois e me coloco só no lugar de filha ali, de precisar, de pequena, de, ai meu Deus, e chorar também as dores da criança e dizer pro pai, pra mãe, eu sinto e senti muita falta do seu amor, mas eu senti demais. E se permitir. São os processinhos. E como eu falei pra vocês, né? Ai, ainda não consigo. Olha pro pai e pra mãe e fala, eu ainda não consigo. Eu falei isso pro meu pai internamente. Eu ainda não consigo, ainda me dilacera por dentro. Era o que eu dizia. E eu chorava, assim, né? Os primeiros processos com meu pai. E vinha um monte de coisa, de raiva, sabe? Vinha tudo junto. E aí eu dizia, ainda é muito raivoso pra mim, ainda dói demais, dói muito. Você não tem noção como dói. Tinha uma frase também da constelação sistêmica que eu usava muito, né? Que era... Mas eu não gosto nem muito de trazer exatamente essas frases assim, porque às vezes você precisa de frases que fazem parte da sua história. E não necessariamente uma frase de resolução, né? Funcionam muito, né? Mas, enfim. E aí foi muita dor e eu tive que carregar isso sozinha. Essa frase, quando eu falava isso para os meus pais internos,
aquilo pra mim era um negócio assim, era me desaguar. Era sair água por tudo quanto era lado. Poro onde eu não sabia que eu tinha, saía água. De rios de lágrimas, assim. E era aquela dor profunda ali e sustentar o sentir. Isso é do feminino, tá? Sustentar o sentir. A Ingrid, gratidão, Bruna, pelo convite. Gratidão, Joyce, pela mensagem. Gratidão por vocês estarem aqui. Eu me sinto muito feliz de poder falar isso para vocês hoje. E eu me sinto feliz de vocês estarem aqui compartilhando isso comigo, esse momento comigo. E me sinto também muito feliz de poder ter acessado essas curas dentro de mim. Eu sinto uma sensação assim de... esse é o processo. Esse é o caminho. Uma sensação de pacificação interna, sabe? De dizer, poxa, é isso. Sustentar nosso sentir. Dá um desconforto quando a gente está nos processos iniciais, né? Porque sentir dor, sentir... E muitas vezes é por isso que as pessoas elas não querem fazer terapia, né? Porque às vezes você acessa coisas que são muito dolorosas. Não é que a terapia traz dor. Não, a terapia só vai te mostrar a dor que estava aí dentro, que você guardou as 7 chaves lá no seu baúzinho, e a terapia vai lá e faz assim, tuc, vai mexer na ferida e aí pronto, né? Aí, eu sei que mexeu em feridas aqui, tá bom? Se acolham, é isso, gratidão. Posso pedir também para vocês compartilharem o perfil com outras pessoas. Esse perfil é novo que eu trouxe aqui. É algo que finalmente esse ano eu senti assim, não, realmente relacionamento é a área da minha vida. E aí eu criei o perfil novo, né, aqui com vocês. Estamos no processo juntas. Me sinto muito honrada por vocês estarem aqui. E gratidão profunda. A Bruna, vou sustentar meu sentir, linda, sentir cura, que bom. Quando a gente quer fugir, exatamente, né? A dor, o que é? A dor é um mecanismo que o corpo encontra de dizer, tem um problema aqui, olhe para isso. As pessoas que não conseguem sentir dor, existe uma doença, assim, que ela não consegue ter sensibilidade para ter dor e outras sensações na pele. Aí o que acontece com ela? Ela morre mais cedo. Porque ela vai ali, se queima, ela não sente. Muitas de nós, mulheres, entramos nesse processo. A heroína, muitas vezes, ela não sente. A mãe, muitas vezes, também ela não sente. Porque ela está tão focada no mundo externo, de salvar o outro, de cuidar do outro, que o mundo interno dela está vazio, está desabitado. Então, ela tem uma tendência muito grande a somatizar. Porque ela não vive no mundo interno dela. Ela vive na cabeça, voltada para o mundo externo. O que acontece do pescoço para baixo, muitas vezes ela nem tem noção. Então ela não sabe que ela está precisando de mais descanso. Ela não sente de verdade as emoções, né? Então é um processo de amolecimento ali que a gente vai fazendo com essa mulher. E é um processo de cura muito profundo. Tá bom? Gratidão. Eu me sinto muito feliz de saber isso, Bruna. Obrigada. Até a próxima, que eu não sei exatamente quando eu vou fazer, mas se vocês quiserem ter acesso a mais conteúdos, né, a mais coisas aí profundas, tem a comunidade O Viva Feminina. Ela é um pagamento mensal de R$ 29,90 ao mês. Hoje eu vou subir uma aula, né, porque as aulas são uma vez por semana, que eu vou subindo lá as aulas para vocês. E lá tem aulas sobre polaridades, né, para vocês entenderem um pouco mais. Hoje eu vou subir uma aula sobre a mulher Yang e a mulher Yin, para vocês entenderem. Mas foi bastante rico também essa live. Vou ver se eu baixo ela e coloco lá, tá bom? Gratidão, lindonas. Até a próxima. Beijo.